Shalom, shalom, queridos. Bom dia. Cheguei de viagem. Uma viagem, irmãos, extremamente turbulenta. Teve um atraso de 9 horas na viagem. E por isso eu não consegui, fazer os vídeos ontem. Mas estamos aqui, para celebrar o Senhor, e caminhar dentro daquilo que Ele determinou que nós caminhássemos. Hoje nós estamos no primeiro dia, do mês de Tishrei, que é o 7º mês. E esse dia é um dia muito especial, porque ele vem junto, trazendo ainda uma potência maior, que é a festa das trombetas. Então eu vou fazer um apanhado. Eu até no grupo orientei os irmãos que assistisse o vídeo do ano passado sobre a festa das trombetas, porque eu já tinha visto que eu não ia conseguir, por causa da viagem, fazer o vídeo. E eu acredito que vocês já estão atuando, na festa, mas eu quero falar um pouquinho acerca disso. E a gente vai fazer um compilado aí, meio geralzão, inclusive falando mais um pouquinho sobre o outono, porque deu problema no vídeo. Mas como eu estava em viagem, queridos, eu não consegui, eu até tentei. Primeiro, eu não tinha levado material, não tinha levado nada, notebook, fone, não tinha levado nada, porque eu tinha deixado tudo funcionando, não sabia que ia dar problema. E segundo, a questão do tempo mesmo, foram dias muito intensos, muito intensos de corre-corre, e daí realmente eu não consegui fazer, mas vamos falar um pouquinho sobre isso hoje nesse vídeo, amém? Bom, vamos lá, nós estamos entrando no 7º mês, que ele traz em si já uma certa dificuldade do que celebrar, Por quê? Porque dentro do judaísmo, hoje se celebra, na verdade, foi celebrado ontem, por volta das 18 horas, no pôr do sol, Rosh Hashanah. Então eu vejo que isso traz uma confusão, irmãos. Então vocês vão me ver batendo sempre numa mesma tecla. A Bíblia diz que nós devemos inculcar, inculcar aquilo que é necessário. Então eu não vou colocar, eu tô certa e eles estão errados, não é isso. Mas eu sempre vou bater na tecla que a nossa função como igreja não é entrar no judaísmo. Nós já temos, por assim dizer, uma religião, amém? E tudo que nós fazemos biblicamente falando é por meio de Cristo. Irmãos, vamos lá, vamos olhar a história bíblica, A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o aceitaram, ok? E daí, eu acredito que isso foi já um propósito de Deus para que a salvação chegasse a nós, Então, Deus já tinha um plano perfeito, e eu acredito que assim como ele endureceu o coração de Faraó na retirada do povo do Egito, o próprio Deus trabalhou no coração do seu povo para que a salvação chegasse a mim e a você. E daí a gente vai ver a história da igreja, a gente até leu um pouquinho, sobre o livro de Atos. Na verdade, a gente leu o livro de Atos inteiro, falou um pouquinho sobre isso. Quando a gente vê em Atos, Pedro vai lá e tem uma visão. E até trazendo um adendo aqui, nessa visão fica assim, come tudo, não come. Na verdade, eu não vou entrar nessa questão, mas o contexto da visão não era alimento. A visão não estava se referindo à comida, ao que pode, ao que não pode, ao que deve, ao que não deve. O contexto ali era: o alimento que eu dou é para todos os povos. O Senhor está dizendo assim, olha, existe um povo que é imundo, você e eu, Esse povo não poderia ser engolido, Vamos colocar de uma forma bem clara, assim, bem simplória. Esse povo não poderia ser digerido, porque Jesus não poderia tocar em nada impuro, mas agora eu estou santificando esse povo. Então esse povo hoje, eles têm o mesmo direito. Então, primeiro ponto, nós não substituímos Israel, ok? Eu quero até trazer alguns entendimentos acerca disso, um pouco mais à frente, mas a igreja nunca substituiu Israel. Nós somos um ramo enxertado na mesma videira. A videira é Cristo. Ele é o que libera todos os nutrientes. Nós fazemos parte do ramo enxertado.
ok? Então, tudo que nós fazemos não é pela lei. E é necessário que a gente entenda isso, irmãos, porque se eu for praticar qualquer festa, qualquer celebração, mas por qualquer caminho que não seja por Cristo, eu estou em pecado, eu estou errando o caminho. Lembre-se que pecado é errar o alvo. E nós temos um hábito de colocar a questão do pecado como obras da carne. Não, queridos, eu posso não praticar obras da carne e estar pecando. Por pensamentos impuros, por sentimentos odiosos, rancorosos e por aí vai, né? Por comportamentos, a gente até falou no propósito, né, de Yom Kippur, sobre atuar através da religião e não atuar através de Cristo, né? De uma vida transformada, de uma identidade alinhada com a identidade de Cristo. Então, essas coisas são pecados, né? Então, tudo que eu faço que não é por Cristo, que Cristo não é o centro, que Cristo não é o fundamento principal, eu estou errando o alvo. Então, os judeus de religião, eles entram na festa pelo caminho da lei. E nem estou falando da lei bíblica, porque eles têm a lei deles também, que são as suas regras rabínicas. E eles entram nas festas através disso. Porque se a lei que eles entram nas festas fosse uma só, não haveria diferença entre aquilo que nós praticamos e aquilo que eles praticam. Seria a mesma coisa. Por quê? Porque o judeu de religião, ele não tem o Novo Testamento. Mas até Malaquias é a mesma Bíblia que você e eu temos. A diferença é que eles já extraem do original, né? E nós estamos aqui lutando para entender melhor o que a Bíblia diz. Mas a base bíblica seria a mesma. Mas eles não usam só isso. Eles usam aquilo que os rabinos, aquilo que os antigos tiveram como entendimento. Então eles entram por esse caminho. E se eu e você entrarmos por esse caminho, eles estão errados ou não, eu não vou entrar nesse mérito, queridos. Por quê? Porque eles não têm Cristo. Eles aguardam o Messias. E eu não posso me equiparar, me nivelar a alguém que não tem Cristo. Entende? Eu estou baixando o nível da minha vida. Estou baixando a obra de Cristo em mim, a obra da cruz em mim. Eu estou rebaixando o eu ter sido ligado a Cristo pela cruz. Então eu não entro por esse caminho. Então eu não tenho acesso a essas coisas. Seria a mesma coisa que eu pegar um livro. O livro é top, mas eu não posso equiparar esse livro com a Bíblia. O livro é top, mas ele tem que trazer o foco para a palavra. Porque o único manual, o único livro de regras, de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, de celebração, de tudo que eu tenho é a Bíblia, eu não tenho outro. Eu não posso ter outro. Então isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Então tá, Rosh Hashanah tá na Bíblia para celebrar? Eu gostaria que você mesmo respondesse isso. E eu te desafio a estudar, irmãos. Não fica só, porque a profeta Andréia fala, não vamos celebrar. E eu não coloco isso como regra, tá? Porque eu já celebrei. Hoje eu não celebro mais. E eu não vejo isso como pecado. Mas eu vejo isso como distorção do que realmente é o dia de hoje. Mas a gente vai entrar nisso, só um pouquinho. Mas o fulano ou o beltrano fala que tem que celebrar. Então tá. Não pega nem o que eu tô falando, nem o que o beltrano, fulano ou ciclano. Pega o que a Bíblia diz. Qual a base bíblica para celebrar Rosh Hashanah? Eu fui pesquisar isso hoje, irmãos. Eu cheguei em casa 4 horas da manhã, quase 5 horas da manhã, e eu fui dar uma pesquisada. Eu fechei o texto aqui, é Levítico, mas só um pouquinho que eu vou achar aqui de novo. Levítico 23, se você quiser conferir aí. Levítico 23, versículo 24 e 25. Vamos lá, o texto diz assim. Levítico 23, capítulo 23, versículo 24 e 25. Diz assim. Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, o mês que nós estamos entrando, no primeiro do mês, que é o dia de hoje, tereis descanso solene. Então, é um Shabat, tá? É um sábado de descanso. Memorial.
com sonidos de trombeta. Então, aqui está dizendo o que é para fazer no dia de hoje. É para tocar o chofar. É um dia de santa convocação. Versículo 25. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Ponto. É isso que a Bíblia diz. Quando a gente vai ver, daí você vê que não está dizendo aqui que está começando um novo ano. Mas a base que eles usam é esse, que vai tocar o chofar e tal. Não está dizendo. Mas quando a gente olha para o mês de Nissan, a Bíblia está dizendo, que está lá em Êxodo 12, versículo 2. Olha, a partir de agora vocês vão começar a contar os dias. É aqui, o novo ano começa aqui. Então, eu não vejo base bíblica para celebrar o Rosh Hashanah, ok? É pecado? Não, não é pecado, porque eu vejo ele, tem elementos proféticos que dá para usar e tal. Aonde eu vejo o problema do Rosh Hashanah? Eu vejo as pessoas focando no Rosh Hashanah, focando através do judaísmo, olhando o que o judaísmo faz e querendo copiar. Daí a gente está entrando por um outro caminho que não é Cristo. Se a gente for estudar todas as festas, a gente vai ver Cristo em todas as festas, celebrando todas as festas, inclusive Hanukkah, né? Que nem é uma festa do chamamento do Senhor, mas nós vemos Cristo celebrando, mas nós não vemos Cristo celebrando Rosh Hashanah. Então a gente já tem que ficar atento aí, porque nós não estamos falando das viração de meses, nós estamos falando das festas, amém? Então a gente tem que estar ligado nisso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto se foca muito no jantar, nisso, naquilo, e daí, queridos, tem um monte de coisa. Vestido de branco, tem que ter a mesa com os elementos, tem que ter a quantidade de toque de chofar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que você tem que tocar 100 toques de chofar no dia. A Bíblia fala o que está escrito aqui, vocês vão tocar trombeta. Então, assim, eu tenho um hábito, né? Como eu cheguei de viagem e eu tava na estrada, eu ainda não consegui tocar o chofar. Escutei um pouquinho, assim, durante a madrugada, quando dava sinal o celular. Mas eu tenho um hábito e daqui a pouco eu vou fazer isso, eu coloco o chofar tocando e eu deixo tocando em casa. Sabe? Deixo um tempão aí tocando, celebrando ao Senhor. A oferta eu já entreguei, porque no final aqui fala de levar a oferta, né? A oferta eu já entreguei ontem na viração do dia mesmo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque nós acabamos perdendo o foco, irmãos. E hoje é festa das trombetas. E o que é a festa das trombetas? Eu quero ler com vocês algumas coisas acerca disso. Tá. Deixa eu falar só mais uma coisa acerca do Rosh Hashanah antes de falar da festa das trombetas. Outra coisa que tem em Rosh Hashanah, eles celebram dizendo que hoje foi o dia da criação, que o toque do shofar foi o anúncio da criação. Daí, queridos, olha a confusão. Olha a confusão. Vamos lá. A gente encontra pessoas que vão celebrar o dia da criação. A Bíblia não diz o dia da criação e Deus poderia ter dito para Moisés, porque Deus deu detalhes da criação para Moisés e Moisés não estava lá, né? Então, se Deus não colocou o dia que isso aconteceu, é porque não importava. E de verdade, eu penso que os dias eram diferentes, porque lembre-se que a terra foi criada antes do pecado. Então, eu penso que não funcionava da forma como funciona hoje. Isso penso eu, porque toda a terra foi alterada por causa, toda a criação foi alterada por causa do pecado. Então, eu penso que a contagem era totalmente diferente. Mas amém. Mas tá. Daí tem pessoas que vão celebrar o Rosh Hashanah porque hoje é o dia da criação. Tá. Mas daí tem pessoas que têm comunhão com os anjos porque o anjo fulano é o ministro tal, que é o ministro tal, que é o ministro tal. Vocês entendem que isso é confuso? São muitas pessoas pegando muitas vertentes e pegando um monte de coisa e tentando colocar num liquidificador para fazer uma vitamina, achando que vai ficar forte, mas na verdade está tomando uma coisa que está deixando doente. Então nós precisamos estar atentos, irmãos. Eu convido vocês a estarem atentos àquilo que a Bíblia diz. Não fuja disso. Não tenha medo de viver na simplicidade da palavra. É na simplicidade da palavra que o Senhor vai te conduzir em lugar seguro. Não tenha medo disso. Então,
Eu acredito que é hoje o encerramento do dia da criação? Não acredito. Pode ter sido? Pode. Pode ter sido. Eu não coloco isso como mentira, mas eu coloco isso fora de um fundamento da palavra. É só isso. Amém? Eu não coloco isso como mentira. Pode ter acontecido. Mas se o Senhor é igual no aniversário de Jesus. É uma confusão, porque não sei o que, vamos descobrir. Se fosse importante essa data, o Senhor, se fosse importante para a prática, né? Não é que não tem importância no mundo espiritual, é lógico que tem importância no mundo espiritual, o dia que tudo foi criado. É lógico que tem importância no mundo espiritual, o dia que Jesus veio para a Terra. É lógico que tem importância. Mas se fosse importante para a nossa prática, o Senhor teria deixado. Porque tudo aquilo que era importante para que nós praticássemos, o Senhor deixou instrução. E acerca dessas coisas não tem instrução. Amém? Então esse é um outro ponto. Outra coisa, essa tradição, ela não é nova, ou não é da criação, é uma tradução do século II depois de Cristo, se eu não estou enganada, tá? Então, passou-se tantos anos, daí no século II depois de Cristo, um rabino teve entendimento e se estabeleceu o Rosh Hashanah. O Yom Teruah, que é o que a gente celebra hoje, é a festa das trombetas. Em Êxodo, se você quiser abrir aí, Êxodo 19, versículo 18. Diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o glancor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então aqui dá-se a entender que esse glancor da trombeta era o próprio voz de trovão, no próprio meio das trombetas tocando era o Senhor falando. O que hoje nós celebramos? Por que tocar o shofar? Primeiro, nós estamos anunciando o que nós cremos. Porque agora vem a sequência das festas. A gente vai ouvir a trombeta. Presta atenção na sequência, irmãos. A gente vai ouvir a trombeta espiritual. Haverá o arrebatamento. Todo joelho se prostrará em Yom Kippur. E a noiva vai tabernacular com o noivo. Então, essa sequência é uma sequência do que diz no mundo espiritual do que vai acontecer acerca de Cristo. Então, quando eu toco, primeiro, é como se eu estivesse declarando: Maranata, Senhor, eu estou te aguardando. Maranata, Senhor, eu estou pronta, eu estou me preparando, eu estou me adornando como noiva ataviada. Eu estou me preparando e ansiando o teu retorno. Eu estou ansiando pelo dia de tabernacular contigo. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, todas as vezes que Israel tocava o shofar, que as trombetas soavam, era fique esperto, era como uma ativação, como uma vibração, para que eu saísse do marasma, do descanso, não do descanso, mas para que eu saísse dessa torpeza de tocar minha vida, sabe? Fique esperto, está para acontecer algo. Então, nós que vamos nos colocar como o povo do profético, nós acreditamos que no decorrer dessas festas será a volta de Cristo. Falando da questão das festas, de Cristo nas festas, nós cremos que Jesus voltará nesse tempo. Então, quando nós entramos em Yom Teruah, na festa das trombetas, eu trazendo o som do despertar para minha alma. Pode ser agora, pode ser esse ano, pode ser nesse momento que isso vai acontecer. Eu estou aguardando o meu amado. E daí aqui, queridos, que eu me preocupo com o Rosh Hashanah. Porque eu vejo as pessoas extremamente preocupadas com a roupa, com o que vai comer, com o mel, com a romã, com não sei o que, barará, barará, barará. Eles tocam o shofar, não estou dizendo que não tocam, mas se esquecem de olhar, porque eles estão celebrando um ano novo.
eles não estão celebrando um espírito ativado pronto para receber o noivo. Entende? Então aqui, esse é o ponto da minha maior preocupação. Então hoje, coloque o shofar tocar aí na sua casa. Eu acredito que você já está colocando, porque agora aqui para mim é 11 horas da manhã. Não sei que hora que vai subir, né, por causa da internet. Às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho. Mas eu acredito que você já está tocando. Se você não está, coloque o shofar para tocar, mas dentro desse entendimento, Senhor, eu estou me preparando. Eu estou levando o meu espírito a esse despertar. Porque hoje os meus ouvidos físicos estão ouvindo esse toque. Mas vai chegar o dia, Pai, que os meus ouvidos espirituais vão ouvir. O shofar espiritual, que os anjos, as trombetas que os anjos tocarão. E a volta do Messias será iminente, será naquele momento, será momentânea. E eu estou declarando, Senhor, Maranata, vem. Eu estou declarando, Senhor, eu estou me preparando para me encontrar com o Senhor. Não perca o foco, irmãos. Não saia daquilo que o Senhor chamou. O Senhor, Ele mesmo estabeleceu as festas. Ele estabeleceu com um propósito. Vamos andar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E não naquilo que eu acho legal. Não naquilo que eu acho bonito. Irmãos, eu tenho visto muitas coisas, sabe? Por exemplo, coisas... Vou dar exemplos bobos, tá? Eu vejo pessoas pegando as tribos e fazendo estandarte, fazendo quadro, fazendo um monte de coisa, que é legal. Eu gosto da simbologia. Mas daí pega alguns símbolos, por exemplo, Rubem. O símbolo de Rubem é a mandrágora. Não é um símbolo bonito, né? É o símbolo do meu mês de nascimento. Não é um símbolo bonito. Então, não é tão legal esse aqui, não é tão profético esse aqui. Vamos colocar um símbolo mais bonito. Vamos colocar um leão, vamos colocar uma espada, vamos colocar um óleo derramando, uma Bíblia aberta, fogo. Irmãos, não vamos mudar o que o Senhor está fazendo. Vamos permanecer na simplicidade daquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra. Sabe? Não importa o que os meus olhos diz, importa o que o Senhor fala através da sua palavra. Esse é o mais importante. Sabe? Então a gente quer usar essa comunicação, ok, mas use da forma correta. Eu quero celebrar o Senhor, ok. Como isso é tremendo, e eu creio tanto, irmãos, que isso é agradável ao Senhor. Eu creio tanto que hoje o Senhor está muito mais, se eu puder colocar sentimentos no coração de Deus, né? Muito mais feliz do que ele estava no ano passado, porque hoje tem mais filhos assentados à mesa nessa festa. Ele preparou lugar para todos. E cada ano que se passa, mais estão sendo agregados e colocados nessa mesa do que o Senhor tem preparado para nós. Mas o Senhor serve a mesa do jeito que Ele estipulou para que fosse, irmãos. Então não vamos tentar falar para o Senhor, olha, Senhor, o Senhor fez, mas eu acho que não está legal assim, eu vou fazer de outro jeito, porque o meu jeito vai ficar mais bonito. O meu jeito vai ficar mais espiritual. O meu jeito vai ter mais aparência. Não, irmãos, vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Dentro da simplicidade, porque Ele sabe, irmãos, aquilo que é simples aqui na terra, Ele sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, e nós não sabemos. E muitas vezes nós queremos enfeitar demais, e a gente tira aquilo que era para ser feito. Tem um testemunho de uma pastora linda aí, que eu não vou falar quem que é, mas se ela assistir, ela vai saber que é ela. Ela foi morar numa casa, irmãos, e o Senhor orientou ela a colocar pro lado de fora um quadro de um leão, a imagem de um leão, pro lado de fora. Não falou mais nada. E ela foi lá e pegou um quadro e colocou lá pro lado de fora, na casa, na varanda. Passado uns dias, naquela mesma rua tinha uns feiticeiros lá, né? E eles passavam consagrando as ruas. E quando eles passaram, eles estavam passando na calçada na frente da casa dela. Quando chegou em frente à calçada dela, ele saiu e atravessou a rua e ela estava lá. E eles conversaram com ela e falou, com esse aqui a gente não pode. Algo mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente como é que é. Então, na cabeça dela, ela nem sabia que coisa mais estranha colocar um leão pro lado de fora. E ela me contou isso e ela nem sabe, eu tenho um leão pro lado de fora.
Quem passa no meu portão tem um leão ali, um quadro de um leão na varanda também. Ela não sabia o que representava aquilo, mas o mundo espiritual sabia. É como lá no deserto, o Senhor fala assim, olha, levanta uma serpente. Quem olhar para ela vai ser curado. Talvez se o Senhor mandasse a gente colocar uma serpente no nosso portão, a gente ia achar que era uma coisa do diabo, né? A gente achar, não, a serpente é a tinhosa lá que fez Eva pecar, né? Mas o Senhor sabe que tipo de comunicação Ele está trazendo para nós, através da sua palavra. Então Ele deixou uma comunicação clara. Hoje é Yom Teruah. Amém? Hoje é dia das trombetas. Celebre, irmãos. Se não for esse ano, cada ano que passa está mais perto do nosso amado vir. Cada ano que passa é um novo tempo à espera daquele que vai nos resgatar, daquele que vai nos colocar fisicamente no seu reino, com corpos transformados. Então é dia de celebrar isso, é dia de nos alegrarmos, sabendo que a gente não está servindo um Deus que simplesmente morreu e ressuscitou, mas está lá agora num trono de glória enquanto a gente está aqui padecendo. Não, queridos. É um Senhor que interage conosco e deixa na sua palavra tudo aquilo que é necessário para que a nossa fé cresça, para que nós sejamos ativados. E a nossa motivação é, Senhor, eu estou fazendo tudo porque eu estou aguardando esse dia. Hoje eu toco a trombeta física, mas vai chegar o dia da trombeta espiritual se manifestar nessa terra. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós estaremos com o Senhor. Hoje é o dia para celebrar isso. Não perca o seu foco, amém? Bom, vamos lá. Quase meia hora falando só disso, né? Vamos lá. Hoje também a gente está iniciando o mês de Tishrei, né? Que é o 7º mês. E dentro disso nós estamos na estação do outono. Olha que tremendo, irmãos. Vamos pegar um pouquinho da estação do outono. A estação do outono, ela começa no finalzinho do mês 6, né? Dependendo de cada ano, ela até começa no início do mês 7, mas esse ano pegou o finalzinho do mês 6. Mas é só os primeiros dias, ela está apontando para o mês 7, que é o início de um novo tempo, né? O início de um novo mês. Nós temos, no primeiro semestre, as festas da primavera, que é Pessa, Ázimos, Primícia e Shavuot, né? As festas da primavera. E nós temos agora as festas do outono, que está iniciando hoje. Yom Teruah, daqui 10 dias Yom Kippur, e daqui 15 dias Sukkot, tabernáculos, né? E depois nós temos 2 festas no inverno, mas essas festas não são, que é Hanukkah e Purim, essas festas não estão dentro das celebrações que o Senhor nos chamou para celebrar, né? Essas festas são festas de vitória do povo de Deus, que a gente também celebra porque a gente entende, né, o que essas festas representam, mas elas não são obrigação como são as outras, né? Porque as outras o Senhor nos chama para fazer, né? Ele deixa uma ordenança muito clara acerca disso. Ok. Todas as festas, elas apontam para um tempo de colheita. E daí, irmãos, por isso que o Senhor sempre fala, não compareça diante de mim de mãos vazias. Por quê? Porque eu tenho que apresentar semente, somente a semente vai me levar à colheita. Ok? Então, nós estamos agora nessa estação do outono, no mês 7, iniciando o segundo semestre para encerrar as festas bíblicas, né? Daqui 23 dias nós encerramos as festas de outono. Porque 22 dias, né? Porque tabernáculo são 7 dias. Então, eu quero que você volte, né? Falando um pouquinho, só um pouquinho mesmo, acerca do outono. Volte para a natureza. O que acontece no outono? No outono as folhas caem. E elas caem para quê? Elas caem para se fortalecer, não é para se perder, irmãos. Então agora é um tempo do descanso, mas como descansar com as folhas caindo? É exatamente isso. É um tempo onde eu vou me esvaziar e eu vou descansar, porque tudo que eu tenho vem do Senhor. Então eu não tenho medo de abrir mão do velho. Eu não tenho medo de
de um novo começo. Eu não tenho medo de me despojar daquilo que passou. Eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque eu sei que o Senhor vai providenciar tudo aquilo que é necessário para as próximas estações. Então eu posso me esvaziar, eu posso deixar as coisas passarem, eu posso deixar ir, né? O descanso é o relaxo. Então eu não vou ficar preso, eu não vou ficar prendendo, eu não vou ficar me segurando. E daí isso, queridos, entra na questão de falar, Senhor, eu tô recomeçando mesmo, me limpa, né? Me limpa. Mas entra muito na questão do Yom Kippur, aonde eu vou deixar ir. Eu vou deixar ir a amargura, eu vou deixar ir a falta de perdão, eu vou deixar ir a raiva, eu vou me esvaziar dessas coisas. Eu vou me esvaziar dessas coisas que eu falo assim, não quero mais, não vou fazer, sabe? Aquelas coisas que a gente faz, da obstinação do nosso coração. Eu vou me esvaziar disso tudo. E vou falar assim, zerei a conta. Agora eu estou pronto para o Senhor começar algo novo em mim. Daí quando chega no final do outono, começa as novas folhas virem, porque no inverno a gente precisa dessa proteção, né? Então começa essa nova roupagem, começa essa nova folhagem, começa essa nova unção, começa essas novas liberações. Por quê? Porque na primavera eu preciso florescer novamente, para frutificar. Então os ciclos de Deus, eles são perfeitos. Então esse é o tempo, irmãos, o dia que o Senhor falou comigo assim, que todas as estações estão envolvidas na guerra, eu falei, como assim, Senhor, né? E o Senhor, eu acho que eu já falei isso com vocês, e o Senhor foi ministrando ao meu coração, a primavera é de ir pra guerra mesmo, né? De tomar novos territórios. O verão é uma guerra, porque agora eu preciso ampliar aquilo que Deus me deu, eu preciso dar formato, fazer acontecer. No outono é uma guerra, porque eu venho de dois trimestres, né, de 6 meses de ativismo. Então agora é uma guerra para minha mente entender que o descanso também faz parte do Senhor. Que o Senhor também opera quando eu estou descansando. Queridos, eu não sei o que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra descanso, mas no meu coração, na minha mente, sempre está ligada à confiança. Todas as vezes que eu penso no descanso, eu me imagino no colo do Senhor. Eu me imagino ali, sabe? Sendo guardada, sendo protegida, sendo curada, sendo restaurada. É como você pegar uma máquina e levar ela para, não para conserto, mas levar ela para fazer limpeza, sabe? Para ver se tá tudo certinho, para alinhar, para ela não estragar. Porque tudo aquilo que a gente não faz manutenção estraga, né? Então, eu vejo o descanso, esse momento de manutenção. Então, eu deixo ir. Eu deixo ir porque eu confio tanto no meu amado. Eu deixo ir porque eu sei que ele tá cuidando de tudo. Eu sei que não vai faltar nada. Eu sei que tudo que eu preciso está nele. Então eu me imagino deitadinha ali, ele curando, limpando, restaurando, renovando, tirando armas velhas, me preparando para receber armas novas, tirando roupagem velha, me preparando para receber roupagens novas, sabe? Então, para mim, o descanso ele está muito ligado à confiança. Eu só consigo descansar num lugar onde eu me sinto seguro, me sinto segura, né? Eu tô aqui agora no meu quarto, eu consigo deitar aqui na minha cama e descansar, porque é a minha casa, eu me sinto segura. Mas poderia ter uma cama muito melhor do que a minha. Mas se ela estivesse na rua, num lugar perigoso, eu não conseguiria descansar, mesmo sendo uma cama. Por que eu não conseguiria descansar? Porque aquele ambiente não me passa segurança. Então, o descanso, ele acontece na vida daqueles que têm um nível de... Eu sei aonde eu estou ancorado. Eu sei de onde vem minha força, eu sei de onde vem minha provisão. Então, eu consigo parar aqui e falar, pode tirar tudo, Jesus. Pode tirar as folhas velhas, pode arrancar tudo que é desnecessário, tudo aquilo que eu não vou precisar para esse próximo tempo. Porque, irmãos,
As duas primeiras estações, primavera e verão, elas são de muita potência, de muita força. Agora, essas duas próximas estações, que é o outono e o inverno espiritual, teve até alguém que fez um comentário e eu não respondi, falando que não era, que a estação estava errada. Não, irmãos, quando a gente fala das estações, a gente está falando do hemisfério norte, tá? Porque o profético é baseado no que Deus aponta para Israel, ok? Então, aqui no Brasil tá na primavera, né? E lá tá no outono. Eu sei que tem coisas, tá? As duas primeiras estações, deixa eu pegar aqui senão eu perco o foco. As duas primeiras estações estão voltadas para esse ativismo, para esse trabalhar, mas as duas últimas, que é o outono e o inverno, elas estão ligadas a toda uma preparação para que eu possa entrar na produção novamente. Então, são 6 meses de ativismo, 3 meses de descanso e 3 meses aonde eu estou mais reclusa recebendo novos projetos. Daí o meu trabalhar não é externo, o meu trabalhar é interno. E daí eu volto pro externo de novo, cheio de energia, de vitalidade, com folhas novas, com força, sabe? Com sonhos, com projetos. Eu volto com vida. Não é bonito, irmãos, quando você vê uma árvore? Eu viajei de ônibus, né? Então, quando eu fui daqui para São Paulo, parei em Cuiabá. Irmãos, eu passei 2 dias e meio quase dentro de um ônibus, indo para São Paulo. E daqui de Ariquemes até chegar em São Paulo, não teve um lugar que eu passei que não tinha sido lambido pelo fogo. Sabe, muita queimada, coisas assim que eu nunca tinha visto, né? Eu visto com os meus olhinhos. Tinha visto por TV, falado e tal, né? Mas eu nunca tinha visto aquilo tudo. Inclusive, pastora Ana, coração pra você, me levou lá na Chapada dos Guimarães, perto de Cuiabá. Ela é a pastora Marilza. E até elas ficaram chocadas, porque toda a chapada tava queimada. Sabe? Tudo queimado. E agora, voltando, irmãos, que coisa mais linda. As árvores, tudo com folhas novas. O verde é diferente. Aquele broto saindo, sabe? Muitas flores aparecendo, né? Porque a gente tá nesse tempo. Então, é difícil deixar as coisas velhas irem. É difícil descansar. Mas o novo traz muita vitalidade. O novo traz muita vida. Então, entre nessa estação do descanso. E o mês 7 é isso. A gente começa o mês 7 no descanso, né? 7 fala acerca disso. Fala acerca de eu descansar. Fala acerca de eu estar no Senhor. Acerca desse nível, né, de confiança. Então, a gente está entrando nesse período do descanso mesmo. Em 1 Reis, o mês de Tishrei, 1 Reis, se você quiser abrir, capítulo 8, versículo 2. Diz assim: todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Então, aqui a gente também vê o mês de Tishrei sendo conhecido como Etanim. E Etanim, no original, quer dizer duradouro. Então, o que o Senhor quer fazer nesse tempo, quando eu entro no descanso, eu estou entrando em algo que é duradouro. Queridos, é tão difícil a gente entender isso, porque nós fomos tão roubados, né? Roubados na essência de Deus em nós. Nós aprendemos tudo errado e até o descanso nosso é todo bagunçado. E a gente é de uma geração muito ativista, né? E eu já falei isso para vocês, eu luto contra o ativismo. Luto mesmo. Porque a minha mente, ela não para. Inclusive, a gente estava na lavanderia lá em São Paulo e Deus usou uma irmã para falar comigo e com as minhas filhas. E para mim, entre tantas coisas, ela disse assim: o Senhor te disse para descansar. A Alice vai amar isso, né? Mas não é que eu não pare, irmãos, eu paro. No Shabat eu paro, nas festas que nem hoje a gente não vai produzir nada aqui em casa, eu paro. Mas a minha mente, irmãos, ela é ligada. E no caminho a gente vindo embora e eu pensando na festa de tabernáculos, eu
pensando num monte de coisa aí. E minha filha, mãe, Deus falou pra você descansar. Desliga, só volta na segunda-feira. Então, quando a gente entende o descanso, né? E quando a gente sai desse ativismo, e eu volto a dizer, eu consigo sair, mas pra mim é uma luta. Talvez pra você não, mas pra mim é uma luta. A gente entra em coisas que são duradouras. Irmãos, é duradouro. Aquilo que Deus está fazendo não é para uma temporada. Não é para um ciclo. Aquilo que o Senhor está fazendo tem peso de eternidade. Aquilo que o Senhor está fazendo em mim e em você é duradouro. Não vai acabar. Sim, nós vamos passar guerras. Nós vamos passar lutas, nós vamos passar afrontas, nós vamos passar dificuldades. Mas serão momentos. Jesus disse, olha, vocês vão ter aflição. Mas fique em paz, porque aquilo que o Senhor faz é duradouro. Se existe uma obra na sua vida, e foi Deus que fez e está fazendo essa obra, ela é duradoura. Aquilo que acontece no descanso, na confiança ao Senhor, é duradouro. Não vai se perder. Não vai evaporar. É duradouro. E o que é mais tremendo no Senhor é que tudo aquilo que em Deus é duradouro, ele é duradouro e crescente. Porque em Deus nada é estático, nada é sem vida. As coisas acontecem e fluem. Elas crescem e multiplicam. Então, aquilo que o Senhor está fazendo é duradouro. E ele vai crescer e multiplicar. Então, nesse tempo, irmãos, no 7º mês, descansa. Sabe? Entra nesse descanso do Senhor. Entra nesse tempo de deleite. Nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado. Sabe? Desfrute, deleite, se alegre. Se alegre, irmãos. Sabe? As guerras vêm. Irmãos, olha, esses 30 dias, não sei como foi pra você, mas eu não passei um dia sem guerra. Muita guerra. Muita guerra. Muita guerra. E hoje ainda, eu conversando com a minha filha mais velha, ela veio pra Rondônia comigo e perdeu a bolsa. Aconteceu muita coisa na viagem, irmãos. Perdeu a bolsa. E a gente conversando ali em volta da mesa, tomando café da manhã, rindo, brincando. E ela falando assim, eu tô triste, mas eu tô rindo. Porque eu não vou deixar de ficar feliz porque eu perdi a bolsa. Perdi a bolsa com documento, com joia. Estamos crendo que o Senhor vai restaurar e vai restituir, vai trazer de volta, mas perdeu, né? E a gente vê as guerras, mas as guerras não podem roubar a nossa essência. E a nossa essência agora é descanse. Porque quando eu descanso em Etanim, no mês 7, aquilo que acontece é duradouro. Amém? Vamos lá, fala só mais um pouquinho. A tribo que está ligada, né, a esse tempo é a tribo de Efraim. Efraim, o Senhor, quando José colocou o nome de Efraim, né, porque Efraim e Manassés são filhos de José. Quando ele foi colocar o nome Efraim, ele disse assim, Efraim, porque Deus me fez frutificar na terra do sofrimento. Tremendo isso, né, irmãos? Nós estamos num tempo de descanso. Eu falei de desfrutar, de usufruir, e daí a gente vê a tribo, uma palavra profética falando assim, olha, na terra do seu sofrimento há frutificação. E daí talvez, irmãos, você fale assim, isso está em Gênesis 41, 52, tá? Talvez você fale assim, eu não tô vendo essa frutificação. Então, mas qual tem sido a sua postura na terra do sofrimento? Qual tem sido? Vamos olhar para José, né? Porque Efraim e Manassés são do tronco de José, né? Irmãos, eu fico impactada com a vida de José. Eu não sei você, mas eu fico, meu Deus, que resiliência é essa que esse homem tinha? Que postura, que nível de confiança. A gente não vê José afundado na depressão, mas a gente vê Elias.
A gente não vê José querendo matar as pessoas, mas a gente vê Pedro. Sabe, um comportamento de José, uma segurança. Queridos, ele não tinha Bíblia para estudar. Ele não tinha o Espírito Santo manifesto para orientar, para consolar. Ele recebeu 2 sonhos e ele teve convicção de que era Deus falando com ele. Todo mundo começou a se levantar, debochar, escarnecer e ele permaneceu. Ele foi vendido e ele permaneceu. Ele foi acusado com mentiras, ele permaneceu. Ele foi preso, ele permaneceu. Deram uma palavra de liberdade para ele, mas ele não foi liberto, ele permaneceu. Nossa, que nível. E não é somente permanecer, sabe? E eu quero aproveitar aqui e falar algo para você, irmãos. Porque eu tenho visto nesse tempo muitos desistindo. Não desviando, mas retrocedendo. Eu tenho escutado muitos relatórios de pessoas que retrocederam. Não abra mão dos territórios que você conquistou até aqui. Permaneça. Em nome de Jesus, permaneça. Mas não é permaneça na força do ódio, não é permaneça na murmuração, não é permaneça brigando, depressivo, trancado, com raiva, amargurado. Não. É permaneça no descanso. Tá tudo pegando fogo, mas eu sei onde eu tô firmado. Eu sei que ele é fiel. Irmãos, eu tive uma experiência agora no ônibus. A gente vindo. Irmão, vocês não têm ideia. A gente até pensou em vir de avião, mas como a gente trouxe muita coisa, ia ficar muito caro. Nós estávamos em 4. Na verdade, estávamos em 6, mas acabou que minha sobrinha com meu sobrinho neto ficou para trás. Saíram de lá ontem. Mas viemos em 4 pessoas, né? Então ia ficar muito caro. Não, vamos de ônibus. A gente aguenta, né? Ok, viemos de ônibus. Irmão, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Saímos da Barra Funda. Em Limeira, o ônibus já tinha quebrado. Ok, quebrou o ônibus. Ficamos em Limeira, ó. Nem sei quanto tempo, já não lembro mais. Perdi as contas. Trocou o ônibus. Ok, entramos num outro ônibus. O outro ônibus estava melhorzinho, com ar-condicionado, mas um ônibus apertado, irmãos. Apertado, assim. As poltronas muito perto, não dava mal para se mexer. Ok. Quando a gente chegou perto de Rio Verde, em Goiás, o ônibus quebrou no meio da estrada. Um calor de 92 graus. E o ônibus quebrou, irmãos. Quebrou, sei lá o que aconteceu no ônibus, não ligava. Então, se não ligava, não tinha ar-condicionado. A gente na beira da estrada. Eu, minhas 2 filhas e minha neta, a gente não tinha como sair do ônibus, porque a gente estava na BR. Como que ia sair com a neném? Criança de 3 anos, querendo correr e brincar. Ah, e uma cachorra ainda, né? A cachorra da minha filha, a Nala. Dentro do ônibus. Um calor. E daí, irmãos, eu tava sentada. Eu tô falando de permanecer, tá bom? Eu tava sentada na minha frente, uma senhora, e eu tava no banco de trás. Na primeira fileira, uma senhora e eu no banco de trás. Daí aqui tinha uma outra senhora e um homem, aqui uma outra mulher e um homem, atrás de mim uma avó com uma neta adolescente, e aqui atrás minha filha com minha neta. Irmãos, em volta de mim tinha 6, 7 pessoas murmurando. Mas sabe o que é murmurando? Xingando, brigando. E a situação era caótica. Nós trocamos de 3 ônibus e de Cuiabá a Vilhena, que é um chão, irmãos, 500 quilômetros. Deu problema no ônibus de novo. Não tinha ar-condicionado. A gente veio escorrendo suor, porque daí o ônibus que tem ar-condicionado não tem janela. Vocês não têm ideia da luta. Ok? E aquele povo murmurando, irmãos, e eu no meio deles. E daí eu volto a dizer, não é que não tinha motivo, a situação era caótica. Irmãos, eu e minha filha fomos nos levantando. Minha filha que é pastora. Eu fui me levantando. Para de reclamar. A situação já não é boa, para de reclamar. Falando mesmo o povo, sabe?
falando, confrontando em amor, sem ser ignorante, né? Mas confrontando em amor. E a atmosfera, irmãos, foi mudando. Foi mudando. Daí a senhora que estava na minha frente permaneceu firme e forte na contenda e na murmuração. A outra senhora que estava do lado dela também. Mas o rapaz já parou. Daí esse outro homem e essa outra mulher que estava do meu lado pararam e já começaram a corrigir também. As de trás pararam e começaram a corrigir também. Daí até a de trás falou assim: a gente atrai o que a gente fala, vamos parar de reclamar e não sei o que. Eu falei: obrigado, Deus, o negócio tá acontecendo, tá fluindo aqui, né? Tá fluindo. E daí ficou só as duas senhoras, no mesmo espírito, na mesma reclamação. E daí eu comecei a orar, e orando em voz audível. Todo espírito de murmuração, sai deste lugar agora. Eu não aceito vocês aqui. Eu não aceito vocês tentando contaminar o meu espírito. Deus, se existe legalidade aqui, esses demônios não podem sair, que eles sejam amordaçados agora, mas que eles se calem. E eu declaro no mundo espiritual, eu não compactuo com isso. Eu sei onde eu estou firmada, irmãos, uma guerra. Resumo, depois que eu orei, ficou uns 10% só. Que eu acho que era obra da carne mesmo. Que era dos demônios pararam. Por que eu tô falando isso? Permaneça, irmãos, a situação tá caótica. Não é tempo de você abrir mão dos territórios que você conquistou até agora. Porque se você abrir mão, irmãos, se você retroceder, olha, nesses dias, minha viagem atrasou em 9 horas. Era para eu ter chego ontem, 7 horas da noite, eu cheguei hoje 4 horas da manhã. Quase 5 horas da manhã. Tô acordada desde então, cochilei no ônibus. Mas se eu retrocedo por causa do cansaço, se eu retrocedo por causa da sede, se eu retrocedo por causa do calor, se eu retrocedo por causa da situação caótica, rapidamente os demônios se apropriam do território que eu conquistei até aqui, irmão, com tanto choro, com tanta renúncia, com tanta guerra espiritual. Então, não é tempo. Eu tô falando de José, que frutificou na terra do sofrimento. Daí talvez você olhe e fale assim, mas eu não tô vendo essa frutificação. Tá, mas que tipo de semente você está deixando na terra do sofrimento? Porque é lindo falar assim, ok, eu vou colocar Efraim, porque Deus me fez. Ok. É lindo isso. Mas eu planto a semente. O Senhor faz ela crescer, mas eu planto. Que tipo de semente eu estou plantando, irmãos? E daí talvez a gente olhe e fale assim, eu não consigo avançar, isso aqui não dá certo, porque eu oferto, porque eu jejuo, porque eu faço renúncia, porque eu tô fazendo tudo e não dá certo. Que tipo de semente você está plantando? Efraim, eu tô feliz, eu tô firmado. Efraim é fecundo. Uau! Tá acontecendo caos ao meu redor, mas de mim tá saindo sementes boas. Então, Senhor, pode fazer frutificar. Pode fazer crescer, Senhor. Sabe? Irmãos, agora sim, talvez você escute essa palavra e seu coração tá doendo, porque você fala assim, pronto, já fez tudo errado. Porque eu já errei, eu já retrocedi agora. E agora a gente tá nos últimos 10 dias de Yom Kippur. Se arrependa. Confesse. Peça perdão. Peça para o Senhor não permitir que essas sementes frutifiquem. Recolha elas no mundo espiritual. E plante sementes de arrependimento, de um coração contrito, quebrantado. Sementes de perseverança. Sementes de pessoas posicionadas. Sementes de amor, de misericórdia, de graça, de bondade. E espera. Porque daí tem que esperar o tempo da semente morrer na terra, dela enraizar. Porque tem gente que planta hoje e já quer colher amanhã. Não é assim, irmãos, para tudo tem um tempo.
Eu passei, quando eu entrei nesse ambiente profético, eu passei uns 2, 3 anos plantando, sem ver nada. Sem ver nada. E daí tem gente que começa a ver rapidamente. Tem gente que quando desata tudo. Em mim não foi não. Quando começou a aparecer foi bem devagarzinho. Bem devagarzinho. E eu lá. Eu ainda tô aqui hoje. Sabe? Se alinhe, se posicione. Porque daí, para terminar isso aqui, irmãos, em Gênesis 46, 19 diz assim, deixa eu achar aqui para vocês. Gênesis, se você tá anotando ou lendo, 46, 19, né? Eu falei? Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, irmãos, que eu acho que eu me perdi. 46, 19. Cadê? Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Azanate, filho de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá... Não é isso. Os filhos José e Benjamim, no versículo 19. José quer dizer frutífero, futuro, quer dizer Javé adicionou. Presta atenção, irmãos. O ramo, que é Efraim, vem de José, que quer dizer Javé, Deus adicionou. Então, como Deus adiciona, eu posso frutificar. Irmãos, isso é uma verdade. Eu posso frutificar bons frutos na terra do meu sofrimento. Não se perca. E daí a gente vai ver depois Moisés abençoando, né? E a gente vê lá em Deuteronômio 33, 17. Deixa eu abrir aqui com vocês, que a gente já vai encerrar. Que diz assim: ele tem a imponência do primogênito no seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até a extremidade da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais, pois, os milhares de Manassés. Então, a gente vai ver Moisés profetizando sobre Efraim, que ele chegaria às extremidades, aos confins da terra. Porque, irmão, vamos lá pegar de volta, aquilo que Deus faz nesse tempo é permanente. Então, aquilo que eu frutifico na terra da aflição é permanente e faz com que eu chegue às longevidade, que eu chegue aos confins da terra. Alcance pessoas. O que Deus está fazendo em você, irmãos, não é para te matar. Tá difícil? O Senhor está gerando em você peso de glória. A sua vida não será um testemunho vão. Tem pessoas que precisam do seu testemunho. Fica firme. Descansa. Agora é o tempo de descansar. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Deixa eu achar o chofar aqui. Sabe, eu acredito que a maioria de vocês já entregaram suas ofertas, né? Ou tá aí para entregar no final de semana. Mas eu quero orar com você. Ao som do chofar. No dia de Yom Teruah, no dia que o Senhor nos manda tocar a trombeta, e no dia que o Senhor fala acerca do mês, que ao toque da trombeta, a bênção sobe. A bênção é liberada, o som sobe e a bênção é liberada. Então, se você já apresentou sua oferta ou não, se você tá com a oferta aí e vai apresentar no final de semana, né, na sua igreja, independente de como vai acontecer, apresente diante do Senhor.
Mas não apresente de qualquer forma, irmãos. Vamos olhar a Bíblia, né? A Bíblia diz que quando a gente vai apresentar oferta diante do altar, se a gente lembrar que alguém tem algo contra nós, é pra gente consertar. Então, se apresente, Senhor, olha, eu tô aqui diante do Senhor, eu quero que essa oferta suba como um aroma agradável ao Senhor. Eu não quero que essa oferta suba apresentando um coração cheio de mácula. Então, nesse momento, irmãos, façam um momento de conserto com o Senhor. Talvez você é desses que retrocedeu. Talvez você seja alguém que esteja no meio do caos. Talvez você seja alguém que está sem fé, está desanimado, que está vendo problema, sabe? E a ótica, a lente que você está enxergando é uma lente problemática. Peça para o Senhor passar a palavra dele nos seus olhos, para que você veja pela perspectiva dele. E declare ao Senhor que você está disposto, disposta a entrar nesse descanso. Entrar nessa aliança de confiança com o Senhor, sabendo que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. E que Ele nunca vai nos conduzir para lugares de morte. O bom pastor, Ele sempre vai nos conduzir a águas de refrigério, a pastos verdejantes, ao lugar de descanso. Apresente-se diante do Senhor e nós vamos orar, amém? Pai, nesse dia, hoje, dia 3, Senhor, no mundo natural, 3 de outubro, no mundo espiritual, Senhor, dia 1º de Tishrei, nós entramos, Deus, diante do Senhor, ao som do shofar, como nós lemos aqui em Levítico, que o Senhor manda nesse dia tocar a trombeta. Assim como o Senhor ordena que na viração do mês a trombeta seja tocada, nós entramos diante do Senhor ao som do shofar, Deus, cumprindo o teu princípio, cumprindo o teu propósito e pedindo, Deus, que o Senhor traga um despertar no nosso espírito, um despertar de consciência, em primeiro lugar, acerca de quem é a pessoa de Cristo, acerca de quem nós estamos aguardando, que nós venhamos ter consciência, Deus, que não é somente uma celebração onde toca a trombeta, mas que nós venhamos ter em nós a consciência de quem nós estamos aguardando e por isso nós tocamos. O que nós estamos anunciando no mundo espiritual, Pai, em nome de Jesus, desperta o nosso espírito, desperta a nossa alma, desperta todo o nosso ser, para entendermos a grandeza disso, Pai, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, o nosso espírito pelo zelo à Tua palavra, para termos o entendimento aberto, para compreendermos aquilo que o Senhor quer de nós em cada tempo, Pai, em nome de Jesus. Que nós sejamos nesse dia ativados, que o som do shofar, Senhor, o som da trombeta, faça o nosso ser estremecer, que nós possamos ser ativados, Deus, naquilo que o Senhor tem para este tempo. Pai, em nome de Jesus. E assim também, Deus, eu quero, diante do Senhor, apresentar cada oferta, tanto de um teruá, como as ofertas relacionadas ao mês, e declarar filhos e filhas, Deus, ativados na bênção do dia e na bênção do mês. Deus, que haja frutificação na terra do sofrimento, mas uma frutificação do Senhor, uma frutificação de descanso, de paz, de crescimento, de abundância, de rompimento. Senhor, uma frutificação de graça, de benevolência, de misericórdia, de amor. Senhor, uma frutificação que emana a tua vida. E toda semente plantada, Senhor, que não foram sementes que trazem frutificação do teu reino, que elas sejam recolhidas, arrancadas, Senhor, em nome de Jesus. Que elas morram, que elas sequem hoje, Pai, em nome de Jesus. Mas que aquilo que foi plantado no Senhor, que seja ativado e traga vida sobre a vida dos seus filhos. Senhor, nós entramos dentro, Deus, por esses portais com ação de graças. Louvamos o teu nome. Declaramos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Declaramos, Senhor, a nossa vida, Senhor, ativada e liberada, Deus, pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor, libera sobre nós a mentalidade do Cordeiro e que nessa mentalidade nós possamos fluir, nós possamos crescer. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos ao som do chofar, nós declaramos que estamos aguardando o nosso amado e que nos manteremos posicionados até que ele venha. Nós não recuaremos, nós não retrocederemos. Nós estamos firmados numa aliança de amor, numa aliança, Senhor, eterna de amor, Deus. Nós estamos firmados. Nesse dia, Senhor, receba a nossa oferta. Receba a nossa oferta, que ela fale nos altos céus e que ela libere, Senhor, aquilo que muitas vezes o mundo espiritual está retendo, que seja liberado. Deus, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo homens e mulheres que estão assistindo, eu abençoo famílias, eu abençoo igrejas que estão aqui conectadas, Deus. Eu abençoo para viverem a frutificação extravagante, que o teu reino prospere em nós e através de nós. Que seja, Senhor, dias de avivamento, dias, Deus, de ativação, dias de vigilância. Deus, que nós possamos nos apresentar no Yom Kippur, Deus, com ação de graça e com o nosso coração rendido. Nós estamos dispostos. Tira de nós tudo aquilo que é necessário, porque nós não queremos viver no velho. Que o velho, Senhor, não nos impeça de viver o novo do Senhor. Nós viveremos aquilo que o Senhor tem para cada tempo e para cada estação. E neste tempo nós deixamos ir tudo aquilo, Senhor, que não faz mais parte da nossa vida para o próximo tempo. Pai, em nome de Jesus, te adoramos com ação de graças, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu abençoo você e a sua casa. Deixa eu falar, essa semana, eu vou ver o dia certinho. A gente vai fazer uma live ao vivo, tá? Falando sobre o Yom Kippur. Então, se você tem dúvida, já manda aí. E quem tá nos grupos aí, já coloca lá, que eu vou pegar as dúvidas e a gente vai responder pra gente caminhar, porque faltam poucos dias, né, pro jejum de Yom Kippur, e eu tenho certeza que será um novo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Seja abençoado, seja próspero e frutífero na bênção do Eterno sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? A gente volta ainda hoje pro vídeo do propósito, em nome de Jesus. Shalom, shalom.